Jó capítulo 40. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem arguir assim a Deus, responda por isso. Jó se humilha perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Deus fala outra vez. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: ora, pois, cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornará tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Cobre-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo, humilha-o, atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o bimote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como o cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o provou a sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar as vistas de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Continuação das palavras de Deus a Jó. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomará por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes. Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará. Porventura nenhum à sua vista será derrubado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua queixada dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar.
Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pálpebra da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside força, diante dele até o terror salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre as coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após ele, ilumina o caminho, parece o abismo tornando em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 42, o arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A restauração de Jó. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó oferecer holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque de veras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram conforme o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a oração de Jó, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, se condoeram dele e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias.
O livro de Jó mostra a provação, o sofrimento que os amigos crentes em Deus às vezes podem acusar um justo na provação, mas mostra que Deus recompensa a quem não peca. Agora vamos para o livro de Gênesis, continuar a leitura cronológica. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor tinha lhe dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, mas as almas que lhes nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor e lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. Abrão peregrina no Egito, e havia fome naquela terra, por isso desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher, matar-me-ão, porém a ti guardarão com vida? Dize: eu te peço que és minha irmã, para que me façam bem por sua causa e para que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, quando Abrão no Egito viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-no os príncipes de Faraó, e elogiaram-na diante de Faraó, por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem a Abrão por amor dela, dando-lhes ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam ele e a sua mulher, e a tudo quanto tinha. Capítulo 13. Abrão volta ao Egito. Volta do Egito. Então saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tenda, e não tinham capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A separação de Abrão e Ló. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levou Ló os seus olhos e viu toda a Campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra,
como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Apartaram-se assim um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi habitar nos cavalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Kedor Laomer, rei de Alão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bará, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedoar-Laomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedor-Laomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram, e em Mispate, que é Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas. E também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá e o rei de Zeboim e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Alazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a riqueza de Gomorra e de Sodoma, com todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e o perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Oba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir, e Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo.
E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas, mas os bens tomam para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão, Senhor, e Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Mamre, estes que tomem a sua parte. Deus promete um filho a Abrão. Capítulo 15. Deus promete um filho a Abrão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhes: assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz aliança com Abraão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, os amorreus, o cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Capítulo 16. Agar e Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, tua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus e em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem pareceu aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor o achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada, por numerosa que será.
Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ele estava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu o nome ao filho de Agar, tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Capítulo 17. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que as nações e os reinos saiam de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois que as tuas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem que entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do meio do povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: a Sara, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e darei dela um filho, e abençoarei. Ela será mãe de nações, e rei e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. A prática da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho.
E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Capítulo 18. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda e ao seu encontro inclinou-se até a terra, e disse: Meu Senhor, se agora acho graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco d'água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isto chegastes até vosso servo. E disseram: Assim fazes como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a a seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e vitela que tinham preparado, e pôs tudo diante deles. Ele estava em pé junto deles debaixo da árvore, enquanto comeram.